Lá no começo, a OMS não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Recomendavam uma coisa, desrecomendavam, recomendavam outra, desrecomendavam e tal. Natural quando você não entende o que está acontecendo de verdade e você está fazendo recomendações que são genéricas para doenças que você já viu antes. Mas uma coisa que virou, que aconteceu aqui no Brasil e em outros lugares também, mas aqui no Brasil foi bastante. A gente teve esse lance aí de usar uns remédios que não tem nada a ver. Qual que é a lógica que essas pessoas davam, por exemplo, para o uso de ivermectina? Porque ivermectina não tem nada a ver com vírus, não é? Então, vamos lá, eu acho que muitas das coisas acontecem porque as pessoas têm dificuldade de entender como a ciência funciona. Exato, isso eu tenho certeza. Então, esse é o problema. Então, por exemplo, como que a gente faz? O que as pessoas acham? Que quando você tem certas doenças e precisa achar uma resposta rápida, existe um arsenal de medicamentos que já foram testados em humanos, porque o que demora mais com o novo medicamento é que você vai ter que testar para saber se o medicamento não faz muito mal. Aquele processo que você falou da vacina, mais ou menos. É exatamente igual. É exatamente igual. Então, demora mais. Agora, o que você pode fazer? Pega alguns medicamentos por várias formas. Tem gente que tenta fazer por inteligência artificial. Ou você testa em laboratório, você põe o vírus, testa em cultura, vê que ele inibe, aí você vai passando e faz os testes clínicos. Então, o que realmente aconteceu, algumas pessoas mostraram que em cultura de célula, essas drogas funcionavam. Então, você tem que fazer isso para você pensar em fora fazer do isso corpo humano, não é? Fora do corpo humano. A cloroquina, teve um pesquisador francês que começou essa confusão porque ele mostrou um estudo não randomizado, não controlado, e ele falou, mas estava cheio de erro o estudo dele. E aí começou essa febre, porque todo mundo quer acreditar que... Eu lembro que eu ia e falei, quem sabe já deu sorte, a gente já está com o remédio que vai funcionar. Porque o pessoal queria mais era o remédio do que uma vacina, né? Porque aí o remédio você vai lá, toma, sair. Pronto, né? Não, e ninguém queria parar de sair de casa, né? Todo mundo quer acreditar, não, estou tomando esse remédio, então eu posso sair no bingo. Os velhinhos estavam nessa tudo bem, vibe. né? Exatamente. Porque todo mundo quer. Agora, aí você faz os estudos controlados. Então, existe um período muito curto em que pode ser que você ainda não tenha o resultado do seu estudo exatamente controlado, você não sabe o que você está dando, para você não escolhe o paciente que você vai dar, você dá sorteado, ninguém sabe o que a pessoa está tomando, e depois você vê quantos foram bem ou não. O problema é esse pequeno período em que você não tem esse resultado. Mas existe, mas pode ser, né? Então eu prefiro tomar. Nesse pequeno período, você pode usar de forma, se o seu médico achar, é aceitável. Mas uma vez você mostrando que não funciona, a partir daí... Aí deixa de ser aceitável. Deixa de ser aceitável para a medicina. O problema é que quando você não entende bem como são esses estudos, você fala, mas a minha experiência, eu vi muito isso, todo mundo que eu dei ficou bom. Aí você fala, bom, mas a minha experiência é quanto? Exatamente. Porque você fala assim, olha, se uma doença mata 0,5%, vamos dizer que então você tratar 200 pessoas, meio vai morrer. Ou um vai morrer, desculpa, não dá para morrer. Agora, quantos você precisa testar, dado o remédio não dá, para você ver a diferença. Um médico sozinho não consegue fazer isso. Você vai ter que fazer um cálculo estatístico e dizer quantas pessoas você vai ter que seguir de forma cega para você ter certeza que é uma diferença. E muitos médicos não são cientistas, então eles acreditam naquilo que eles estão... não, a minha experiência... É o anedótico, né, que a gente fala, né? É o anedótico. Entendeu? Então, deve ficar muito confuso para as pessoas, porque algumas pessoas saíram em médicos e foram e falaram que funcionava, porque tinha certeza. Mas, na verdade, precisa comprovar.
E se você não fizer um estudo comparando, você nunca vai saber. Eu ouvi em algum lugar sobre a lógica da pessoa tomar, acho que era cloroquina mesmo, era que ela mudava alguma coisa na célula que tornava a célula inóspita para o vírus, e essa era a lógica de tomar cloroquina, que é um remédio para outra coisa, nada a ver. É isso que eu queria saber. Você teria a lógica, eu acho que é isso. Tudo bem, você pode achar o que você acha que quiser, mas aí você tem que fazer o experimento, não tem ciência sem dado. Então, você vai lá e, se você passar para o comitê de ética, fazer o desenho muito bem feito para provar que realmente tem uma vantagem. E você tem que seguir muitos pacientes para chegar a essa conclusão. Algumas drogas, como o corticoide, se mostrou efetiva. Não eram super efetivas, mas elas diminuíam a inflamação e se começou a usar. Porque deu aquele momento, né? Porque o negócio do Covid foram alguns momentos, né? Complicados que a gente teve, né? Então, assim, igual você falou agora, o corticoide estava ajudando, estava morrendo não sei quanto, enchendo o hospital, vamos dar porque dá uma, né? Não, o corticoide foi uma das drogas testadas. E aí, desses estudos clínicos, por exemplo, foram estudos enormes, em que se testou várias drogas e vários esquemas, e viu qual a taxa de onde morria menos, qual evoluía com menos tempo no hospital, quanto menos ia para UTI, um número menor de pessoas que iam para UTI. Então, tudo isso era quantificado. O corticoide foi muito bem testado. E aí chegou até, diminui em 30% a mortalidade. Desde que dado no momento certo. Porque também o pessoal começou a achar que tinha que dar corticoide. Eu estou positiva, eu tomo corticoide. Não, corticoide é para usar num determinado momento. Então, agora essa nova droga que saiu, que agora eu esqueci o nome, mas acabou de sair, está começando a entrar no mercado, é diferente. É um remédio desenhado, ele usa muito como é o HIV, contra uma proteína que todos os vírus têm, que chama protease. Então, ele realmente inibe, você sabe onde funciona. E aí, depois que fizeram os estudos clínicos, mostraram que realmente ela funciona. Tanto que o estudo teve que parar, porque se você está fazendo um estudo em que para um grupo você dá placebo e para outro você dá o remédio, se começa a morrer muito rapidamente só gente do placebo, já dá a diferença, ele passa a não ser ético, mas você tem que parar, porque você já achou a diferença. Então, tem um monte de critérios, você tem esse grupo de pessoas fora do estudo que fica analisando para ver se continua fazendo o estudo ou não. Entendi. Então, é bem diferente. Quando você tem uma coisa eficaz, você acha no estudo. Com certeza. Então, não, e acho que agora dando essa abrandada, né, que tá morrendo menos gente e tal, né, tá? Não sei se a gente... Depois é até bom a gente saber como que a gente pode decretar o fim, né? Se acabou ou não, né? Mas agora, com mais tempo, aí talvez comecem mesmo, né? Já surgiu vai surgindo essas drogas, porque aí você vai tendo tempo. É que naquele momento que estava, né? No começo você não tinha, mas assim que acho que 3, 4 meses surgiram já os estudos claramente contraindicando. Sim. Entendi. Então, com 4 meses de pandemia, mais ou menos, a gente já tinha estudos indicando que essas drogas, cloroquina, ivermectina, não funcionavam. E por que os caras insistem nisso? É um pouco absurdo, né? Mas aí eu acho que ela falou certinho, cara. É porque a gente não tem não entende como funciona, né? O povo, né? Não entende como funciona todo esse processo, que é um processo complicado e que eu bato nisso aí diariamente, que é o lance da divulgação científica, entendeu? De como é divulgado o que um virologista, pode chamar assim? Não sei se pode, né? Imunologista. Imunologista ou virologista. Como que é o trabalho do cara ali, o dia a dia? O que ele está fazendo? Como que são as fases minha mãe não lê a Nature. Então, né? Isso aí, não, mas até nem lê a Nature, nem precisa ler a Nature. Aliás, estamos aqui com uma autora da Nature, viu? Sim. Foi capa da Nature, diga-se de passagem. Mas o que eu falo é o seguinte, a Nature talvez seja muito complicada para sua mãe. Sim. Mas tem que vir alguém aqui no meio, que é o papel do divulgador científico, e traduzir isso aqui da maneira correta, lógico, para pessoa, no caso pra sua minha mãe, entendeu? Para que ela entenda, falar assim, cada vez mais, é super legal se a gente pudesse discutir como está aqui agora, né?